Olá, bem-vindo ao podcast do Espaço Treinando para a Vida. Estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto maravilhoso para você. Você que está conosco, hoje o nosso tema é o cérebro de alta performance. O que será esse cérebro de alta performance? Esse tema, alta performance, está em alta, né? A gente ouve falar tanto sobre isso. E para a gente falar mais sobre esse tema e entender o que é isso, eu trouxe a nossa neuropsicopedagoga Daniela Soares, que falará mais sobre esse tema e nos ajudará a entender o que quer dizer esse termo. Que alegria estar aqui presente com vocês e tratando desse assunto que desperta muita curiosidade na gente. Nós sabemos que hoje em dia a gente vive buscando essa alta performance. E não é só profissional, né, Cleide? A gente quer uma alta performance na parte física, uma alta performance enquanto mãe, uma alta performance também profissional. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí e despertar nas pessoas. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, alta performance é algo muito difícil. E não é. São hábitos que a gente pode conquistar e a gente vai falar sobre isso hoje. É excelente, né, Dani, você já trazer essa introdução aí. Porque muitas pessoas, quando você fala alta performance, ele já recua com medo de ser algo inatingível, né, algo que ele não vai alcançar. Então, eu já queria mesmo que você comentasse mais sobre isso. Qual que é a diferença, né? O que quer dizer alta performance? O que é a palavra performance? Muito bom. Eu vou trazer para vocês uma ideia, mais ou menos, de como que isso surgiu numa contextualização histórica, né? Então, a primeira vez que surgiu falando sobre alta performance foi lá na época da Revolução Industrial. E lá, a performance ela era dirigida para as máquinas. Então, uma máquina que tinha performado bem, ela tinha validade, ou tinha desempenhado o papel mais do que eles esperavam, ela tinha uma boa performance. Depois, com os estudos voltados para a gestão, aí já mais ou menos em 1960, é que começou a surgir esse termo de alta performance. Mas como a gente vê hoje, é bem novo e bem atual. Hoje, quando a gente fala de performance, de alta performance, a gente está falando de quê? De uma pessoa que tem um bom desempenho, que atinge os objetivos, que tem uma boa adaptabilidade, né, flexibilidade, resiliência. E nós que somos empresários, nós que temos, né, trabalhamos, a gente precisa o tempo todo disso. Então, a alta performance deixou de ser aquilo que a gente sempre pensa assim, é algo só para atleta, ou é algo que só aquelas pessoas que se dedicam full time em alcançar uma alta performance que vai conseguir. Antes eu também pensava isso, mas depois que eu passei por um certo TAP, a gente vai lembrar aqui, eu vi que a alta performance ela é outra coisa. É exatamente isso, né? Quando a gente lembra aí da mentoria TAP, que é o terapeuta de alta performance, é aquele terapeuta que se dispõe a fazer o seu melhor, né? A se empenhar, a se dedicar, a estudar e a ter resultados, né, Dani? Acima da média. E foi, gente, despertando através da mentoria que eu fiz com a Cleide, do TAP, que eu comecei a voltar o meu olhar para isso. Olha, eu sou neuropsicopedagoga, psicomotricista, e eu sempre estudei o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento desse cérebro, como que eu consigo fazer esse cérebro ter melhor atenção, como que eu consigo ter melhor memória. E foi no TAP que eu linkei esse desenvolvimento cognitivo a essa parte mesmo de alta performance. Porque é isso, né? Alta performance, para você ter o resultado, você precisa ter uma condição de aprendizado alta. E outra coisa que eu penso também, né, Dani, que essa mudança cognitiva, esse trabalho através das funções mesmo do cérebro, as funções executivas, elas vão alterando também a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar as coisas, né? E hoje, assim, quando você fala de mentalidade, hoje a gente vê muito isso na mentoria êxito, porque êxito, o significado sinônimo é resultado. E a gente trabalha lá essa mudança de mentalidade, que é
algo voltado para a alta performance. E, Cleide, às vezes, muitas empresas me procuram falando exatamente sobre isso, o desejo de melhorar a performance do profissional. Como fazer isso? E, principalmente, numa geração que tem aí uma questão da criatividade, da rapidez e da procrastinação muito em alta. Então, a gente precisa, sim, estudar alta performance e entender esse processo para que você que esteja em casa, para que nós possamos melhorar aí a nossa performance. Pois é, você que está aí nos assistindo, eu já te convido a ser uma pessoa que assiste com alta performance, deixando o seu like, tá? Já deixa o seu like, deixa o seu comentário, se esse tema está sendo interessante para você. Envie também para aquela pessoa que você sabe que gosta de temas como esse, né, que vai fazer sentido para ela. E seja aí uma pessoa já que assiste com alta performance. Buscando o resultado. E a melhor maneira da gente alcançar esse resultado é colocar em prática. Então, tudo que você está ouvindo aqui agora, já vá ajudando o seu cérebro. Escreva, né? E depois coloque em prática. Esse é um caminho muito bom para a gente poder evoluir constantemente. Pois é, Dani, já que você tocou nesse assunto aí da prática, vamos falar um pouco, então, sobre essas funções do cérebro que ativam essa prática de uma mentalidade, de um comportamento de alta performance. Então, quando a gente pensa no cérebro, a gente precisa entender os princípios que esse cérebro trabalha. Então, o primeiro princípio dele é gastar pouca energia. Então, o cérebro ele existe para manter a nossa sobrevivência. Então, ele vai o tempo todo querer o quê? Gastar pouca energia. Segundo, ele vai querer evitar a dor. O cérebro não gosta e faz tudo para que no seu dia a dia você não tenha dor. E terceiro, ele vai buscar o prazer. Então, por isso que a gente fica o tempo todo procrastinando, porque, não, agora eu prefiro deitar lá, assistir a Netflix, ou eu prefiro agora deixar de ir na academia, né, porque vai gastar uma energia. Então, o tempo todo o cérebro da gente, ele trabalha dessa forma. E para que eu consiga melhorar essa performance minha, o que eu preciso fazer? Primeiro, entender esse funcionamento. Porque, às vezes, a gente acha assim, é preguiça, é porque eu não gosto de malhar. E a gente fica analisando e justificando as nossas ações o tempo todo. Isso não é produtivo. Não Isso modifica, não né? modifica, cansa a gente. Você já sentiu assim? Né? Aí quem está em casa já sentiu? Fala para a gente aí se você já sentiu. Exausta só de ficar nessa análise, né? E nessa justificativa, análise justificativa, e isso não vai para a ação. Então, quando a gente pensa em alta performance, a gente tem que estar com os nossos olhos e mente voltado para o resultado. O que a gente pode fazer aí no nosso dia a dia para mudar isso? E aí os autores trazem coisas muito importantes. Vamos lá também. 3 coisas aqui muito importantes para a gente conseguir mudar. Primeira coisa importante, gente, sono. Nós hoje estamos assim, não dando a importância devida ao sono. Eu já estudava essas fases do sono para explicar para os pais a importância da criança dormir bem, de ter um sono tranquilo. Sim. Isso é muito importante na alta performance. Tem um dado que eu assim amei, que é quando a gente fica sem dormir por 19 horas apenas, a gente tem a mesma sensação a nível cerebral de ter tomado 2 taças de vinho. Olha, né? Então, se para dirigir a gente não pode beber, imagina 2 taças de vinho para trabalhar no outro dia, quando você fica por um longo período aqui de 19 horas sem dormir. Sim. Então, é algo realmente que a gente precisa ver. E o sono, Cleide, ele traz para a gente a consolidação do conhecimento. E aí, se a gente fica sem dormir, a gente aprende menos. E se a gente aprende menos, a gente performa menos. Então, com certeza. Sono, gente, primeira regra, sono. Uma outra coisa, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, Dani, é algo extraordinário, fora do natural? Não, gente. Sempre mudança de hábito, ela vem do simples.
Não é algo mirabolante. E aí vem falando da atividade física. O quanto que a atividade física impacta na sua alta performance. Então, essa procrastinação, essa preguiça, esse cansaço, tudo isso... Falta de energia. Falta de energia. Tudo isso traz para a gente essa baixa performance. Tem hoje já empresários, gente, que só contratam profissionais que fazem atividade física. Isso Olha traz só. disciplina, né? Que eu vi falando sobre isso assim de maneira muito incisiva nos livros, trazendo essa importância. E os empresários já veem isso como um gatilho para que essa pessoa performe bem. Então, olha para você ver como que é realmente importante. Então, a gente falou do sono, a gente falou da importância da atividade física e do desenvolvimento cognitivo, que é você estudar, que é você estar sempre lendo, trazendo para você aí novos conhecimentos, linkando isso à sua vida profissional. Isso vai fazer toda a diferença. 3 simples ações que já elevem muito aí os resultados. Pois é, Dani. E aí a gente percebe que as pessoas hoje têm muita dificuldade de implementar rotinas, hábitos, ter disciplina. E, inclusive, quando a gente fala na palavra rotina, as pessoas já falam assim, não quero saber desse negócio de rotina, não. Minha vida é livre, eu quero ser livre sem rotina. Você acredita que é possível uma pessoa viver sem rotina? Não, é impossível, porque até a falta de rotina já é uma rotina. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a pessoa dorme até mais tarde, a pessoa, né, às vezes... Não tem horário para comer. Não tem horário para almoçar, não tem horário para estudar, não tem horário ali no seu dia a dia para fazer uma boa leitura, para fazer atividade física. Então, a falta de rotina já é uma rotina. É uma rotina desordenada. Desordenada, né? E uma rotina improdutiva, que só traz para você mais e mais cansados. E quando a gente fala de rotina, as pessoas falam assim, é só trabalhar, é só trabalhar. Não, o cérebro precisa desse descanso, desse ócio. A gente fala muito do ócio criativo, né? O cérebro precisa disso, mas como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Através de uma rotina. Cleide, eu fiquei impressionada que quando você vai ver as pessoas que performam bem em relação à vida profissional e tal, eles não mudam a rotina no sábado e domingo. Uma das estratégias é manter durante todo o mês. Então, não tem assim, o sábado e domingo que eu vou ficar totalmente ali parada, como também não tem aquele dia que eu vou trabalhar de 7 da manhã até as 23 da noite. Então, eles equilibram essa rotina de maneira que ela fica sempre constante. Isso traz uma produtividade, uma performance bem melhor. Exatamente. E é muito interessante quando você coloca, né, essa rotina em prática, no papel, você tem essa organização, aquilo que você falou lá no começo, você economiza energia. Você fica menos cansado, menos exausto. Por quê? Porque o seu cérebro, né, e o seu corpo já estão predispostos para aquela atividade. Você economiza decisão, porque você não precisa de acordar e pensar, o que eu faço agora? Eu vou para lá, ou venho para cá, eu resolvo isso, eu resolvo aquilo. Não, você já tem ali decidido que você acorda, você toma esse café, você sai, faz isso, você, né? Já é um pouco automático, mas dentro de uma previsão ali de rotina. E aí as pessoas podem pensar assim, Daniela, mas o que isso tem a ver com o cérebro? Né? Porque o meu campo de estudo é esse cérebro. Como eu faço para ele aprender mais e melhor? Exato. E aí as pessoas perguntam assim, qual parte do cérebro que a gente tem aqui como referência? Aqui a gente tem o hipocampo. De dia, o hipocampo gerencia tarefas. E de noite, ele consolida a memória. Então, se a gente não estabelece isso de forma organizada, deixa tudo desordenado, a gente faz com que o hipocampo vire uma bagunça. Sabe aquela sensação de que quando a gente deita e passa a noite toda e levanta no outro dia exausto, parecendo que a gente nem dormiu, parece que a mente da gente continuou a mil? É porque o seu hipocampo continuou gerenciando tarefas. Você não deu para ele essa ordem, ele não sentiu através da higiene do sono, aquele momento de que você realmente, olha, estou desligando. E uma dica é anotar numa folhinha inicialmente, até isso virar
rotina para você, um hábito, anotar ali o que você tem que fazer no outro dia para que você fale assim, olha, está anotado, não precisa gerenciar a noite toda. Agora é hora de descanso para o seu cérebro entender isso e aí sim você dormir tranquilamente. E às vezes, Cleide, alguns pais falam comigo assim, Dani, o que isso tem a ver com as nossas crianças? Tudo, tudo, tudo. Né? O aprendizado dessas crianças, o futuro dessas crianças, eles precisam disso. Né? E quando a gente pensa nas crianças neurotípicas, a gente sabe, nas crianças atípicas, a gente sabe o tanto que essa rotina vai favorecer esse cérebro, vai favorecer esse aprendizado e como que elas se desorganizam quando não tem essa rotina. Então, olha, é mágico, gente, poder aprender e praticar isso. É muito bom. Anotou isso aí? Então, anota, tá? Poder, repete aí, Dani. Poder aplicar essa rotina de maneira sistematizada para que você possa produzir a hora que tem que produzir, dormir a hora que tem que dormir. E as crianças, ela precisa muito disso, porque o hipocampo de noite vai fazer o quê? Anotem aí. Vai consolidar a sua memória. Sabe aquilo que a gente fala assim, nossa, estou esquecida, ou não estou lembrando onde que eu coloquei minha agenda, onde que eu coloquei meu relógio? É isso. O seu hipocampo está num estresse, num cansaço, falta, às vezes, de sono, vai trazer isso para você, essa dificuldade aí na memória. Nossa, muito bom, Dani. Estou gostando demais de ver isso, porque isso também tem uma ligação com as emoções. A pessoa, né, e a criança, você trouxe aí essa questão da criança, ela se desregula emocionalmente quando ela não tem uma rotina. E nós adultos também, porque a falta de rotina, ou melhor, a rotina desorganizada que nós falamos aqui, ela gera ansiedade, insegurança, medo, né? Ela gera aí procrastinação. Isso. Então, emocionalmente, a pessoa ela fica desregulada também sem a rotina. Isso traz uma exaustão para o seu cérebro, porque vamos lembrar, o que o cérebro quer? Poupar energia. Se você faz isso, ele está em constante organização, trabalho, para ele dar conta de tudo ali do dia. Então, isso vai trazer para ele mais cansaço, mais estresse. E aí, se traz mais cansaço, mais estresse, a pessoa pode ter aquela questão do outro passinho que você falou, do ganho imediato, da busca de prazer. E aí eu quero tomar um sorvete, eu quero comer uma caixa de chocolate, né, para aliviar aquele estresse. O dia todo na Netflix. Exato. Então, é essa busca pelo prazer. E isso por que o cérebro faz? Para a nossa sobrevivência. Exato. Ele não está errado em fazer isso. Nós que precisamos compreender como ele funciona, qual o gatilho de cada situação, para que você consiga, então, reorganizar e trazer para um novo ajuste dentro disso aí. E engraçado, Cleide, que no método Afetar, né, que é o que eu trabalho na clínica, eu trago muito uma das importantes partes, que é o fazer. E aí a gente tem uma frase, quando se trata de cérebro e de aprendizagem, que a gente fala muito assim, né? Eu vejo... A frase é assim, aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, esse fazer aí, ele é muito importante quando a gente trata do cérebro. Então, vai fazer com uma criança uma rotina, estabelece isso com ela, para que ela possa, né, fazer parte, ser protagonista daquilo ali. Vai propor algo dentro desse desenvolvimento, nós precisamos trazer isso de forma que essa criança faça conosco. Então, essa é uma frase, né, antiga, que a gente sempre trabalha com os pais. Então, se você ficar só nessa parte do escutar, você corre o risco de esquecer. Então, hoje, quem está aqui com a gente, se ficar só escutando, pode esquecer. Agora, se você vê a gente conversando aqui, se você interage, você vai ter uma probabilidade de lembrar mais, mas se você fazer aquilo ali, você com certeza vai aprender. Então, a gente trazer isso para esse contexto da alta performance. Qual que é o link? Se eu coloco em prática boas noites de sono, atividade física,
constância nos meus processos, eu melhoro a minha auto-performance. Não depende do outro, não depende do seu professor, não depende de você, da empresa que você trabalha, depende do seu hábito, da sua mudança ali de rotina com constância. Com constância. E hoje a gente vive num mundo que a gente quer o quê? Tudo rápido. Resultado rápido. Resultado rápido. Gente, mágica não existe no dia a dia nosso, né? Sim. Os processos, eles são lentos e eles precisam ser respeitados e precisam ser construídos com a criança e com o adulto. Verdade, né? Tem até aquela frase, processos levam tempo, né? E as pessoas hoje não estão querendo esperar, estão muito apressadas e acabam atropelando as coisas. Dani, voltando um pouquinho naquele tópico da procrastinação, que é uma realidade, né, de muita gente hoje. O que você poderia dizer, né, em termos de cérebro mesmo? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Existe solução? Não existe? Como que é essa questão da procrastinação? Eu brinco que essa questão da procrastinação, ela é assim, 1, 2, 3, já fazer. Para o adulto, ela precisa passar pela sua ação imediata. Porque o seu cérebro vai sempre buscar o quê? Poupar energia. Quando a gente deixa para fazer amanhã, a gente avisa para o cérebro da gente que aquilo não é importante. Então, ele sai do seu radar atencional. Então, toda vez que eu falo assim, que eu penso, surge aquela luzinha, vou procrastinar, imediatamente eu falo, 1, 2, 3, fazer agora. Então, é um gatilho, um contra-gatilho que eu criei para mim para evitar esse processo de procrastinação. Porque se eu falar, vou deixar para amanhã, o que eu estou ensinando para o meu cérebro? Isso não é importante, não se preocupe com isso. Então, ele vai ficar para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã, e você vai ter sempre aquela sensação de que você tem uma quantidade enorme de tarefas que você não conseguiu dar. E uma outra dica muito importante para procrastinação é a nossa velha e antiga agenda. Escrevam, ticar as coisas. E aí, Cleide, cada pessoa tem uma maneira para fazer isso. Não tem uma coisa universal que você, que todo mundo pode fazer que vai dar certo. O que funciona, às vezes, para mim, pode não funcionar tão bem para você. Mas eu tenho aqui uma dica maravilhosa, que é a agenda dividida como se fosse uma cruz, em 4 partes. No primeiro, eu escrevo o que eu tenho que fazer agora. É urgente. No segundo, eu escrevo o que eu vou fazer hoje. No terceiro, o que eu vou fazer essa semana. E no quarto, o que eu vou fazer no mês. E ali, tudo que vem à minha mente, para tirar a sobrecarga da minha mente, eu vou e coloco no papel. O que é agora? Agora é, tipo assim, nas próximas 1, 2, 3 horas. O que é, né, do hoje? Hoje eu posso fazer, não preciso fazer agora na parte da manhã. Eu posso fazer à tarde, eu posso fazer à noite. Ótimo. E assim por diante. Então, foi uma maneira que eu encontrei entre tantas que eu pesquisei, que para mim funcionou muito bem. E ela dá ali, eu fico revisitando ela semanalmente e trazendo aquilo que era do mês para a semana, o que era da semana para o hoje, e ela vai acontecendo em forma de rodízio. Então, você que procrastina, não dá para ficar só na sobrecarga mental. Você precisa pôr isso no papel e você precisa fazer essa técnica do 1, 2, 3, já fazer agora. É verdade. Porque funciona. Sim, sim. Eu gosto também do treino de autoinstrução, né? Que tem um pouquinho a ver com isso que você trouxe aí. No treino de autoinstrução, a gente, por exemplo, aquela tarefa que você está, né, procrastinando, aquela que você acha chata, você descreve ela toda, como que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho que levar o carro para revisão, né? Então, para levar o carro para revisão, eu preciso não ter nenhum compromisso com o carro naquele dia, eu preciso de me organizar, enfim. Aí eu descrevo tudo aquilo ali. E eu repito aquelas instruções para mim em voz alta, com o meu nome, como se fosse uma outra pessoa falando comigo. Cleide, você precisa levar o carro para revisão. E para você levar o carro para revisão, você precisa cancelar os compromissos que você vai precisar do carro ou contratar, né, um outro tipo de transporte e deixar o carro lá por esse e aquele motivo. Enfim.
Então, você treina o cérebro também falando a instrução daquela tarefa, que para fazer aquela tarefa você precisa disso, disso e disso. Às vezes acontece também, Dani, pessoas que têm dificuldade para terminar ou para focar em uma tarefa, como muita gente, por exemplo, que tem TDAH, ou mesmo quem não tem, mas tem uma dificuldade de foco. Essa técnica de instrução também funciona, de autoinstrução funciona. E, Cleide, isso no cérebro, né? Olha, a Cleide trouxe aqui uma técnica maravilhosa. Eu vou falar para vocês por que isso funciona a nível cerebral. Porque o seu cérebro, quando você vai falando, né, em voz alta aquilo que é para fazer, o seu cérebro vai fazendo um mapa mental de cada coisa que você vai fazer para executar aquela tarefa. E isso faz com que ele gaste menos energia, porque ele visualiza. Então, dentro da empresa, se você que está nos ouvindo é um empresário e quer que o seu funcionário consiga ser menos procrastinador, é muito importante que a sua instrução para ele seja de forma tão clara que ele consiga fazer na sua mente esse passo a passo do que ele tem que fazer. Se você conseguir ter esse nível de clareza, ele com certeza vai conseguir mais performance ali, ele vai conseguir desenvolver aquela função com mais assertividade. Excelente, Dani. Vamos falar então um pouquinho sobre esse momento que a gente vive, né? Tão tecnológico, tão cheio de informações, como que isso pode impactar o nosso cérebro, né, nesse momento atual revolucionário de inteligência artificial, de tanta comunicação audiovisual e etc. Então, é impossível retornar. É daqui para frente, gente. Nós vamos viver e vamos estar ainda mais imersos a essa tecnologia. Então, é uma questão de escolha. Você, daqui para frente, vai pensar como eu posso utilizar essa tecnologia ao meu favor e como eu posso criar hábitos que favoreçam o meu desempenho profissional, mesmo tendo a tecnologia aqui do meu lado. Vou dar um exemplo para vocês prático do que aconteceu comigo. Eu sou muito proativa e gosto de fazer, sou pessoa do fazer. E aí, eu trabalhava numa energia muito alta durante o dia e, quando eu chegava em casa, eu não conseguia abaixar esse nível de energia. E aí, eu mexia no celular, eu ia para o computador, eu ia fazer ali uma leitura, às vezes, no computador, estava sempre voltada para essa questão. O que eu estava percebendo? À noite, eu estava começando a ter dificuldade para adormecer. Eu estava demorando mais horas para entrar ali no sono. E aí eu comecei a perceber que essa tecnologia que me beneficia durante todo o dia, durante todo o meu trabalho, naquele momento ela estava sendo prejudicial. E aí eu passei a deixar o meu celular em um outro quarto carregando. Então, eu chego em casa, eu vou para o quarto, coloco o meu celular ali e, a partir das 19 horas, eu não pego mais o celular. Então, pode mandar mensagem, eu não pego. Por quê? Porque, a partir daquele momento, uma simples mensagem que pode ser uma coisa boa que está falando ali. Parabéns, Dani, por alguma coisa. Mesmo sendo uma coisa boa, o meu cérebro vai ter um gatilho que vai continuar, né, ligado. Então, foi uma coisa prática de hábito, não é fácil, não estamos falando aqui que aplicar é simples, mas não é fácil. Né? É uma decisão, uma coisa... Aí, de vez em quando, eu colocava lá, e aí eu ia para o quarto, aí eu falava assim, não, deixa eu só ver ali se alguém mandou, ia lá. Então, hoje eu já consigo fazer isso com mais tranquilidade. Então, a tecnologia é isso. É daqui para frente, vai ter mesmo muito, a gente precisa policiar. E, principalmente, cuidar dos nossos filhos com relação ao uso da tecnologia. Porque ela é boa para nós, eles são dessa geração, mas tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter uma rotina. Até o momento desse desligar ali, para evitar que você, né, fique ali ligado o tempo todo. Sabe que eu me lembrei aqui também, Dani, dessa questão que você falou assim, é preciso utilizar ao nosso favor, né? E muita gente, ele não quer ter tecnologia, ele tem tanto medo disso, da tecnologia, que ele acaba, né? Outro dia eu deparei com uma lista aqui de leads, de mensagens que a gente tinha que enviar para os nossos contatos,
E várias pessoas não tinham o WhatsApp, só tem o telefone mesmo. Aí eu fiquei assim, pensando, nossa, como pode isso, né? No mundo que a gente está vivendo. Mas é o tanto que, às vezes, tem pessoas também que querem se distanciar, que chega ao extremo, né? Então, é o que você falou, é o equilíbrio, né? Equilíbrio, porque é difícil no mundo de hoje a gente pensar que a gente vai se afastar de uma coisa. É como se falasse assim há um tempo atrás, não, eu não quero eletricidade na minha casa. Isso vai trazer para mim prejuízos, eu vou ter um gasto muito alto ali com a conta de luz. Não, eu não quero trazer esse benefício para o meu dia a dia. É quase que impossível. A gente precisa estar no movimento e naquilo que nos faz crescer. A tecnologia ela é isso, ela traz para a gente muitos benefícios, principalmente pensando na alta performance, né? A gente vai pensar aí na inteligência artificial, como que está trazendo assim um divisor de águas entre o que eu fazia sem inteligência artificial e o que a gente pode fazer a partir daqui. E olha que nós estamos o quê? No início dessa mudança. Os países mais desenvolvidos já tá coisas assim que a gente nem imagina que já estão tendo acesso. Ô, Dani, e pensando nessa questão do cérebro mesmo, a gente escuta algumas pessoas dizendo que com a inteligência artificial a pessoa vai parar de pensar, o cérebro vai ficar preguiçoso, que ela vai ficar só pegando as respostas e aplicando. Como que você fala isso como neuropsicopedagoga? Eu costumo falar assim, que existe, quando a gente pensa no tema cérebro, existe muitos, a gente chama de neuromitos dentro da neurociência. Mitos, coisas que a gente fala sem nenhuma fundamentação científica. E eu estou ensinando muito isso, Cleide, para os meus pacientes que são adolescentes. Eles falam assim, traz uma informação que foi tirada assim, de uma fonte duvidosa. E aí eu pergunto para ele, qual pesquisa que fundamenta isso que você está pensando? Onde que nós vamos verificar isso? Então, com relação à inteligência artificial vai fazer o nosso cérebro preguiçoso? Não, é o contrário, porque para você dar o comando que você precisa para trazer um determinado assunto, uma determinada resposta, você tem que ter um poder de análise muito grande. E quando ele te apresenta uma resposta, você tem que ter o poder da análise, a associação de todos esses conteúdos que envolve e, principalmente, colocar a sua essência dentro daquilo. Então, quem não tem habilidades cognitivas não consegue fazer. Então, ali você precisa de muito mais do que só uma boa memória. Você precisa fazer várias junções que estão aí dentro do campo dessas habilidades cognitivas. Excelente, Dani. E como que a gente pode, deixar aí para as pessoas alguma coisa prática ou revisar alguma coisa? Nós já estamos caminhando para o nosso final. O que você deixaria aí para quem está nos assistindo? Então, para quem está nos assistindo, vou falar aqui algumas coisas, até recapitulando isso que a gente fez aqui. Então, primeira coisa, não esqueçam, qualidade do seu sono. É importantíssimo que você tenha uma noite de sono restauradora para que o seu hipocampo possa transformar as informações em conhecimento. Então, é hora de consolidar. Então, vamos dormir bem, vamos dormir em paz, vamos dormir muito. Isso é importante. Segunda coisa, voltar os nossos olhos para a atividade física. Esse corpo, ele não é desconectado desse cérebro. Então, tudo que eu preciso que esse cérebro faça, ele precisa da intervenção do corpo. Então, a atividade física vai trazer para você toda essa energia, todo esse vigor, toda essa preparação para que você possa desempenhar aí na sua profissão a alta performance. E depois de você trabalhar essa questão do sono, vamos mudar a nossa rotina, vamos colocar aos poucos hábitos que favoreçam uma rotina de alto desempenho. Então, o que seria isso? Usar mais o registro à mão daquilo que você está aprendendo, porque vai fazer toda uma ligação aqui a nível cerebral. Seria você estipular aí páginas de livro para você ler. Nossa sociedade não está lendo, gente. Nós precisamos resgatar, até como exemplo para os nossos filhos,
a importância da leitura. Então, vamos começar com ler uma folha por dia, ler uma página por dia, vamos começar lendo para os nossos filhos, vamos fazer aí essa interlocução entre família para que haja realmente leitura. Então, esses 3 passos já teria aí um grande ganho dentro desse aspecto. E, no mais, é potencializar o cérebro com relação às habilidades e competências. Aprender é o maior investimento que você pode fazer na vida do seu filho, né? Tornar ele capaz de fazer escolhas, de decidir, de aprender. Isso é tão transformador e isso vira o jogo, né? Então, assim, se você... E também, né, Dani, a gente pode falar para os adultos, o melhor e maior investimento que você, adulto, você profissional, seja de qual área for, pode fazer é em aprendizagem. É em aprender. E aí a gente aprende sozinho, a gente aprende na escola, a gente aprende com mentor, que foi uma coisa que para mim também, Cleide, assim, trouxe depois do TAP, né, uma nova visão. O quanto uma mentoria acelera o seu processo de aprendizado, né? Quanto que a mentoria traz para você uma alta performance. Quantas coisas antes da mentoria eu não visualizava? Olha aí de novo o cérebro. Se ele não visualiza, ele não consegue aplicar. Então, eu não visualizava. Quando eu começo a visualizar, eu mudo toda a minha realidade profissional, minha atuação, minha performance. Então, se você está em casa, quer melhorar essa performance, quem sabe aí a mentoria não seja o primeiro passo para você. Eu hoje trabalho com essa mentoria, chama Mentoria Êxito, é uma mentoria voltada para profissionais da psicopedagogia. Então, quem quer aí atuar nessa área e quer ter essa alta performance, né, pode aí fazer esse percurso através da mentoria. Excelente, Dani. Quero te agradecer mais uma vez, né, pela sua brilhante participação aqui conosco e já sabe que as portas estão sempre abertas, né? Quero agradecer você que nos acompanhou aí, que deixou o seu comentário, o seu like, você também que não deixou, mas que esteve aí presente com a gente. Muito obrigada e até o nosso próximo podcast.